Homilia diária, terça-feira, 23 de abril de 2019. Eu me chamo Giovanni Medeiros e vamos, a partir deste exato momento, à reflexão da liturgia de hoje. Comecemos a nossa experiência em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém, amém, assim seja. Pedimos agora, Senhor, que essa palavra se torne viva, se torne eficaz na nossa vida e não, jamais volte para o Senhor sem produzir em cada um de nós o efeito tão esperado, ó Pai. Alguns dizem que o Espírito Santo é somente uma energia, mas nós cremos que a Bíblia não diz isso, mas que é uma pessoa. Na Bíblia, Espírito é o impulso de Deus que intervém no mundo e particularmente no homem. Nesse sentido, aplica-se às atividades das três pessoas da Trindade que atuam unidas. Não existe texto onde a expressão Espírito se refere a alguém, indica-se uma pessoa distinta do Pai e do Filho. Assim o vemos. Por exemplo, no Evangelho de João, ali se lhe dá também o nome de Paráclito e se o chama de o outro Paráclito, para distingui-lo de Cristo. E se lhe atribuiu a missão de nos recordar o que Cristo ensinou. Diz-se, por outra parte, que o Pai o envia. Ele é mencionado com o próprio nome aquele. O pronome aquele que não é utilizado para se referir só a uma energia ou a um impulso impessoal, mas para falar de uma pessoa. Exemplo, João capítulo 14, versículo 26, ou João capítulo 16, versículo de 7 a 15. Também poderíamos mencionar aqui 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, onde se lhe atribui um poder de decisão pessoal. Ele reparte os seus dons como lhe agrada. Finalmente, mencionamos Gálatas capítulo 4, versículo 6, onde se diz que o Espírito clama Pai, o que insiste que se distingue do Pai. Não obstante, embora sendo uma pessoa distinta, o Espírito não permite que nos detenhamos nele, porque sempre nos orienta para Cristo e para o Pai. O que ele nos comunica é o que recebe de Cristo. João capítulo 16, versículo de 14 a 15. E o que nos recorda com os seus ensinamentos de Cristo. Mas, além disso, ele nos faz clamar Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 15. Ele, com a sedução sublime de sua graça, faz com que nos enamoremos de Cristo e que nos deixemos atrair por Deus Pai. Pensamos agora ao Pai Deus, que derrame em nós esse magnífico presente do Espírito Santo, porque a sua palavra o prometeu. Está lá em Lucas capítulo 11, versículo 13, que diz: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Na primeira leitura de hoje, de Atos dos Apóstolos, tivemos o discurso de Pedro. Ele acaba culminando com a confissão essencial da fé cristã.
Ele sabia toda a casa de Israel com absoluta certeza que Deus estabeleceu como Senhor e Messias a esse Jesus por vós crucificado. Estas palavras provocam grande comoção nos ouvintes que se dão conta da sua culpa na morte de Jesus. Mas aos sentimentos de arrependimento junta-se a percepção de que chegaram os últimos tempos. Embora não se fale explicitamente da segunda vinda de Cristo para realizar o juízo, ela está implícita na citação de Joel. Isto explica a reação dos ouvintes. Que havemos de fazer, irmãos? É a pergunta que hão de fazer todos aqueles que escutam o Evangelho. Pedro responde a todos: convertei-vos e peça cada um o batismo em nome de Jesus Cristo. Recebereis então o dom do Espírito Santo. É preciso, pois, mudar de mentalidade, mudar de comportamento, metanoia. Receber o batismo em nome de Jesus Cristo, o enviado, o Messias, o nosso Salvador. Receber o batismo é sinal, sim, um sinal de abertura à vida nova, que é a obra do Espírito, o Espírito que liberta da morte e que oferece plenitude de vida, o perdão dos pecados, a libertação da morte e a vida nova no Espírito. São, sim, oferecidos a todos os que, chamados por Deus, respondem, confessando a sua fé, confessando que Jesus é o Senhor, que Jesus é o nosso único Senhor. Essa confissão liberta os que fazem da geração perversa, isto é, daqueles que são apegados a uma religiosidade legalista, aqueles que querem impedir os outros de confessarem a fé em Jesus Cristo. As 3.000 pessoas são convertidas, manifestam sim uma força irresistível do Evangelho e mostram-nos Pedro no seu novo trabalho de pescador de homens. Já no Evangelho de hoje de São João, a ressurreição é um fato sobrenatural, testemunhado pelo mundo sobrenatural. Jovem vestido de branco, um anjo, homens vestidos de branco, 2 anjos. Vemos o crescimento, vemos a afirmação da fé dos primeiros discípulos em Jesus ressuscitado. O nosso texto compõe-se de 2 partes. Primeiro, a aparição dos anjos a Maria e a aparição de Jesus à mulher. Maria deve ser libertada de um apego ainda muito sensível ao Jesus terreno. A ultrapassagem desta visão terrena permite ao discípulo encontrar o Senhor. Maria não chega à fé em Cristo ressuscitado por meio dos anjos, não, que são simples interlocutores. De fato, só reconheceu o Senhor quando ele pronunciou o seu nome, Maria, inaugurando nela uma nova vida. Ao reconhecer o mestre, Rabine, ela é convidada por Jesus a anunciar aos discípulos a ressurreição. Torna-se então um símbolo da fé plena, que se torna missionária, que se torna evangelizadora da palavra de Jesus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele tinha dito. O encontro de Jesus com Maria Madalena é o anúncio feito pela mulher aos irmãos. Ela encerra uma importante mensagem para os discípulos de todos os tempos. O Senhor está vivo e cada um o deve procurar por meio de uma caminhada de fé, na certeza de que, se fizer a sua parte,
o Senhor não tardará, por sua vez, a vir-lhe ao encontro e fazer-se reconhecer. Animados pelo Espírito Santo, os apóstolos pregaram Jesus Cristo morto, sim, pregaram, e pregaram ressurreição. Esta boa notícia foi acolhida com entusiasmo e juntaram-se ali, conforme a primeira leitura, cerca de 3.000 pessoas. Como explicar tantas conversões? Estava-se no Pentecostes e o Espírito não atuava só nos apóstolos, mas também nos seus ouvintes. O discurso de Pedro não era extraordinário, nem era irresistível, mas aqueles ouvintes, os seus ouvintes, ficaram fortemente emocionados com ele. E impõe-se uma conclusão. Sim, é o Espírito. É o Espírito que torna fecunda a palavra. É o Espírito que converte os corações. O livro dos Atos dos Apóstolos ilustra essa verdade elementar. O protagonista, sim, o protagonista da evangelização é o Espírito Santo. Parece que estamos realmente a redescobrir na igreja esse caminho que exige mais paz, exige mais oração e menos agitação e menos correrias. A pregação só toca nos corações quando vai incendiada pelo fogo do Espírito Santo. O Evangelho comove. O Evangelho espanta pela sua simplicidade. Maria chora por aquilo que devia encher de alegria, mas ela ainda não sabe tudo, nem podia sabê-lo. Só um coração cavado pela dor, pode ser repleto de alegria sobrenatural. Quantas vezes nos deixamos afundar na tristeza, em vez de enxugarmos pela alegria que os sofrimentos nos preparam. Maria não reconhece Jesus porque se deixou envolver na sua ilusão humana. Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. As suas palavras não estão totalmente erradas porque expressam um profundo afeto pelo Senhor. Mas deve converter-se. Procura um morto e deve procurar um vivo. Uma tal conversão só irá acontecer quando Jesus a chamar pelo nome Maria. Nós também só podemos chorar, só podemos procurar o Senhor na noite, mas quando Ele quiser, Ele pode tocar-nos, tocar aí no seu coração, chamar você pelo nome. E tudo se mudará, Rabi, tudo, meu mestre. Vamos reconhecê-lo, vamos ouvir da sua boca. Vai ter com os meus irmãos. Antes da paixão, Jesus nunca tinha chamado irmãos aos seus discípulos. Chamava-os agora. A cruz aproximou de nós de um modo absolutamente único. Tendo entrado na glória, parece mais longe de nós, mas está mais próximo. Ele é o irmão que nos leva ao nosso Pai. A igreja constitui-se à volta do ressuscitado, cuja presença ela experimentava fortemente. É também a volta dele, a volta que constitui, sim, nós todos somos religiosos, no respeito pela dignidade e pela liberdade das pessoas. Cristo, sim, Ele é o centro de toda a comunidade religiosa. Por isso, mais do que fruto da habilidade dos homens, a comunidade é um fruto da graça. Mais do que por meio de recursos humanos, a comunidade há de ser construída à volta do altar, na celebração e na adoração eucarísticas. Procuremos sim a inspiração, procuremos um modelo desta vida comunitária na comunidade dos discípulos
reunidos em redor do Senhor e nas primitivas comunidades cristãs. Oração. Ó Senhor Jesus ressuscitado, quantas e quantas vezes também eu me deixo envolver por ilusões, por desejos excessivamente humanos. Dai-nos hoje a graça de te reconhecer, de poder exclamar como Maria Madalena: eu vi o Senhor. Então, a minha alegria será plena e ninguém poderá tirá-la. Então eu saberei construir igreja, construir comunidade. Então eu serei um missionário da Boa Nova, porque sem ti, sem o teu Espírito, as minhas palavras são vazias. O meu trabalho é estéril, os meus esforços são em vão. Apenas contigo, somente contigo, animado pelo teu Espírito, poderei levar a salvação aos meus irmãos, às minhas irmãs. Faz-me compreender cada vez mais a absoluta necessidade de ti para ser testemunha, para evangelizar. Amém, meu Senhor. Amém. Peço hoje, amado e amada, que você possa repetir várias e várias vezes e viver hoje a palavra. A palavra hoje está em João capítulo 20, versículo 18, que diz: eu vi o Senhor. Repito, eu vi o Senhor. E meu amado e minha amada, nunca, jamais se esqueça. Deus ama muito, muito, muitíssimo você. Louvado e adorado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e adorado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.